Você sabe o que é abuso emocional? Você sabe como identificar se você já teve algum relacionamento abusivo emocionalmente ou se você está tendo um relacionamento de abuso emocional neste exato momento? Eu sou a Cacau Moraes, psicóloga clínica, e vou estar falando para você hoje a respeito de abuso emocional. Então, preste bastante atenção para você aprender a identificar se você está passando por abuso emocional. Bom, é mais comum do que se pensa o abuso emocional, porque é um abuso muito camuflado, é um abuso que não deixa marcas externas, ou seja, não é visível muitas vezes. Então, as pessoas que são abusadas emocionalmente, muitas vezes elas não se dão conta de que elas estão sendo abusadas. Abuso emocional é um padrão de comportamento ofensivo, é um padrão de comportamento de agressões verbais, de humilhações, de depreciação da outra pessoa, crítica constante, manipulação, intimidação, ameaças. Normalmente, os abusos eles começam na infância e os principais abusadores das crianças normalmente são os pais ou os cuidadores ou até mesmo os professores nas escolas. Bom, muitas vezes essas pessoas que abusam, elas não têm a noção de que elas estão abusando. Às vezes os pais abusam dos filhos por falta de conhecimento ou até mesmo porque eles também foram abusados na sua infância, né, ou em algum momento da sua vida. E aí depois eles acabam se tornando abusadores também. Mesmo porque o abuso emocional, ele tem o objetivo de controlar a pessoa. Então, por isso que muitas vezes os pais são os próprios abusadores, porque eles tentam controlar os filhos, controlar a vida dos filhos e eles acabam se tornando abusadores. O perfil de um abusador emocional é o perfil de uma pessoa insegura, uma pessoa que não conseguiu lidar com as situações do seu passado, com os seus abusos no passado. Então ela acaba reproduzindo aquele abuso que ela sofreu, ela acaba reproduzindo de novo na vida de outras pessoas. Então a pessoa que foi abusada na infância, pode ser que ela se torne um abusador na vida adulta, ou que ela se torne constantemente sendo abusada por outros, porque é como se ela não conseguisse sair dessa situação. Por isso é tão importante o tratamento para essas pessoas que foram vítimas de abuso, para que elas não se tornem abusadas novamente ou para que elas não se tornem abusadores futuramente. O perfil de uma pessoa vítima de abuso emocional normalmente são pessoas com baixa autoestima, pessoas que têm medo de serem rejeitadas e pessoas inseguras. Normalmente, a pessoa que é, vamos dizer assim, o agressor, né, o abusador emocional, ele busca esse perfil de vítima, né? Pessoas que são inseguras, que têm a baixa autoestima, que têm medo de serem rejeitadas, porque aí o abusador, ele também tem as mesmas características, só que ele começa a se impor sobre essas pessoas, porque ele também tem os mesmos medos, ele também, de certa forma, compactua com a mesma insegurança, ele também tem medo de ser rejeitado e por isso ele exerce um autocontrole sobre a outra pessoa, para que ela não o deixe. Então vamos dizer assim, que acaba sendo um casamento perfeito entre aspas, né, claro, entre a vítima e o abusador, porque todos dois eles compactuam da mesma situação, né, de insegurança, de medos e tudo mais, né, e de uma baixa autoestima, e aí depois um se torna a vítima e o outro se torna o abusador, né? Então isso aí acaba sendo um problema muito sério, porque nenhum dos dois consegue sair dessa situação facilmente. Então esse relacionamento acaba sendo um ciclo vicioso. Ainda que exista um sofrimento dentro desse relacionamento, as pessoas elas vão continuar mantendo esse laço, justamente como eu disse, pelo medo de rejeição, de ser rejeitado.
o abusador, ele vai colocar na cabeça da pessoa que se ela o abandonar, ela vai ficar sozinha. Então, ela com medo de ficar sozinha, não vai abandonar o abusador. Então, o abusador, ele vai continuar na prática do abuso para que ele não seja também deixado, para que ele não seja rejeitado. Então, por isso que eu disse, acaba sendo um ciclo vicioso onde um alimenta o outro. Eu vou passar para vocês agora uma lista com sinais de abuso emocional, para que você possa identificar se você já foi vítima, se você está sendo vítima, para que você possa tomar as devidas providências. Bom, como é uma lista de 40 itens, 40 itens, eu vou precisar ler porque eu não tenho tudo isso na memória. Então, para não faltar nenhum, eu escrevi todos esses itens para que você possa entender melhor e identificar se é o seu caso. Então, me desculpe, mas eu vou ter que ler. Bom, o primeiro deles é a humilhação. Então, as pessoas geralmente que são abusadores, eles vão humilhar, vão fazer chacota, zombaria da pessoa, principalmente em público, né? Vão fazer diante de outras pessoas, para que aquela pessoa se sinta realmente humilhada. Segundo, ignoram opiniões. Normalmente, os abusadores, eles ignoram opiniões, ideias ou necessidades. Isso é muito comum. Geralmente, eles não dão a menor importância, não dão o menor valor para o comentário que a vítima faz. Terceiro, usam de sarcasmo até que a pessoa se sinta mal consigo mesma. Então, essa é outra tática deles, infalível, né? Eles fazem a pessoa se sentir tão mal com ela mesma, se sentir inferior, de modo que ela não tente fazer aquilo de novo, ou de modo que aquele comportamento ele acabe por ali mesmo. Quarto, acusam você de ser sensível demais. Quinto, fazem você sentir que você está errado. O outro é que está certo. Então isso aqui acontece comumente também, é uma das maiores estratégias deles, né? Toda briga que acontece, as coisas se revertem a seu contra. Se você tá certo, o problema é seu. Ele tá sempre certo, então você é que está errada. Então não adianta brigar, não adianta argumentar, porque ele sempre vira a situação a favor dele. Quando eu falo ele, eu falo o abusador. Na verdade, também existem mulheres abusadoras, né, emocionais, mas acontece que como a maioria são homens, então eu vou colocar como se fosse um abuso masculino. Mas se você está identificando essa situação e você é homem e quem está abusando de você é uma mulher, então entenda como sendo a abusadora. 6. Tentam te controlar a qualquer custo. Controlam o seu telefone, controlam a sua internet, controlam as suas redes sociais, controlam tudo. E inclusive controlam também sua conta bancária. Por exemplo, não deixam você gastar nada, né? Ou querem querem as mínimas satisfações de onde você gastou dinheiro, com o que você gastou, ou te colocam um limite para que você gaste somente aquilo. 7. Te corrigem ou te castigam por seu comportamento. 8. Você sente que precisa pedir permissão para fazer qualquer coisa que você queira. 9. Menosprezam ou diminuem suas conquistas, suas esperanças e os seus sonhos. Gente, isso aqui acontece muito fácil, né? Geralmente os abusadores, eles têm que apagar a estrelinha do outro para que a dele possa brilhar. Então, é muito comum que abusadores, eles tentem desprezar, minimizar, desmerecer aquela conquista que a outra pessoa teve, para que ele não se sinta mal. Então, todo o problema não é a pessoa, é ele em si, não é a vítima. É ele que não quer dar o braço a torcer de que a outra fez algo bom, de que a outra fez algo produtivo, porque ele se sente mal por não poder apresentar o mesmo resultado naquele momento. Então ele tenta sempre apagar a estrelinha do outro para que a dele possa brilhar. 10. Te olham com desaprovação, fecham a cara,
pelo que você diz ou pelo que você fala. Então, sabe aquela pessoa, né? Isso é bem tipo comportamento infantil, mas isso é realmente, né, uma falta de maturidade, de amadurecimento dessa pessoa quando ela faz isso. Na verdade, ela não está preparada para lidar, né, com as questões do outro, por isso que ela age como criança. E fica lá fazendo cara, fecha a cara e faz boca e não gostei do que você tá falando, e faz tem toda uma imagem corporal que acompanha a expressão dela e que você percebe que ela não gostou, que ela não está satisfeita, e isso acaba no meio de outras pessoas sendo constrangedor, porque ela deixa bem claro a desaprovação dela com relação ao que você disse ou ao que você fez. 11. Apontam seus defeitos, erros, falhas. Isso aqui também não falha. São pessoas que estão o tempo todo te criticando, apontando, mas você errou nisso, mas você fez aquilo, olha isso. Então, tá sempre apontando alguma coisa de errado que você tenha feito. 12. Invertem o sentido da culpa. Eu até falei um pouquinho disso agora mesmo, né? Se você tá numa briga com uma pessoa que é abusador emocional, geralmente ele vai tentar dar um jeito, né, de fazer, ele vai manipular toda a verdade, toda a realidade a favor dele, para ele se beneficiar e você sempre será culpada. Então, isso aqui acontece demais dentro desses casos. Na verdade, tudo isso acontece demais, né? Tem algumas coisas que dependem do caso, mas são essas primeiras que eu tô falando, são justamente situações que acontecem com muita frequência dentro do abuso emocional. Porque essas pessoas, elas tentam se eximir de qualquer tipo de culpa para que o outro seja culpado. É como eu falei agora, né? A estrelinha dele tem que estar brilhando, a sua não. A sua não pode brilhar de forma nenhuma. Então ele não vai admitir que tá errado, por mais que seja ele o errado na história. Sempre a culpa vai ser sua. 13. Te acusam ou te culpam por qualquer motivo. 14. Não aceita que riam dele e não tem a capacidade de rir de si mesmo. Sabe aquela situação onde você cometeu algum equívoco, né, algum erro e tal, e você ri de si mesmo, fala, nossa, que idiotice minha, que besteira, né, que eu fiz agora. Ridículo isso. Então, esse tipo de pessoa, né, esses abusadores emocionais, eles não têm essa capacidade de rir de si mesmo e de admitir que falharam em algum momento. Não, eles não admitem, nem eles riem deles mesmos, e ainda mais você. De forma nenhuma você pode rir dele ou de qualquer situação que ele tenha feito, ainda que seja uma situação onde não tem nada a ver, mas ele se sinta constrangido, né? Não tem que ser necessariamente algo que você fez para constrangê-lo, mas que ele simplesmente se sinta constrangido, que pareça para ele que você está humilhando ele ou que está desprezando ele, ele não vai aceitar. 15. Não toleram qualquer aparente falta de respeito. Então, ainda que a situação pareça, não é falta de respeito o que você falou, mas se ele achar que soou como falta de respeito, aí vai ter briga na certa, porque ele não vai tolerar esse tipo de coisa, porque ele considera que ele está acima de você. Então, se você tenta se colocar no mesmo patamar, vai ter briga com certeza, porque ele vai achar que você está querendo se colocar por cima dele. Esse é o detalhe. 16. Dão escusas por seus comportamentos, culpando os outros e têm dificuldade de pedir desculpas. Isso também é clássico, né? Geralmente são pessoas que fazem, acontecem, a culpa é sempre sua ou a culpa é de outro, né? A culpa foi do meu chefe que me deixou estressado e aí eu acabei chegando em casa e brigando. A culpa foi de qualquer um, mas nunca a culpa é dele. Ele nunca faz nada errado, sempre a culpa é do outro, principalmente sua, tá? A culpa é sua, não interessa por quê, mas a culpa é sua, sempre sua. E aí, como eu falei, tem dificuldade de pedir desculpa. É aquele tipo que não dá o braço a torcer, né? Fez errado, pisou no seu calo, te humilhou, fez coisa errada, coisa ruim.
a culpa é sua e é você que tem que pedir desculpa para ele, porque ele não fez nada demais. É sempre assim, né? Desculpa com ele, pode até ser que ele peça alguma vez, quando interesse ele também. Tem esse detalhe, né? Que quando a pessoa se sente coagida, no sentido de tá vendo que você vai largar ele, tá vendo que você vai embora, aí ele te jura 1000 desculpas, aliás, te pede 1000 desculpas e te jura que nunca mais vai fazer aquilo, né? Só que daí uns dias ele volta a fazer tudo aquilo de novo. Então a cena é basicamente essa. 17. Não te respeitam. Você sente como se estivessem passando por cima de você. Esse é um detalhe também, né? A sensação da vítima muitas vezes é de que estão passando por cima dela, de que ela está sendo desrespeitada, que o limite dela já não existe mais, que o outro chega e arrasa e passa por cima e não quer nem saber. Essa é a sensação que a vítima tem. 18. Te culpam por suas dificuldades, problemas e infelicidade. Ou seja, quando acontece algum problema, a culpa é sua. Se ele tem alguma dificuldade na vida, a culpa também é sua. E se ele também está infeliz, a culpa também é sua. Então não há nada que você possa fazer. Eu tô rindo, gente, porque isso é ridículo, né? Mas na verdade não é nem caso de rir. Mas é porque, gente, é ridículo demais você pensar numa situação dessa, né? Que você tem sempre a culpa de tudo e que o outro nunca é culpado de nada. Mas na verdade é assim mesmo que acontece, né? Como eu disse, não é caso de rir, é caso de chorar até para quem é vítima. Porque é horrível você passar por essa sensação de que você não pode abrir a boca, de que você não pode falar nada, de que você não pode fazer nada e que independente se você, só o fato de você existir, aí sim a culpa é sua, entendeu? Né? Qualquer coisa que você faça, nada vai ser bem visto e sempre a culpa vai ser sua, ainda que você não tenha culpa. Esse é o grande problema. 19. Colocam apelidos que te machucam, que te constrangem. Né? É muito comum ver homens abusadores chamando as esposas ou as namoradas de gorda, de feia, falando que ela não serve pra nada e que nenhum homem vai querer ela. Nenhum, né? Só ele que quer, porque ele é o salvador da pátria. Mas enfim, é por aí. 20. Ficam extremamente irritados caso se sintam constrangidos ou sintam que você está querendo competir com ele ou tirar o poder. Um abusador jamais vai aceitar, principalmente, né, no caso de um homem e de uma mulher, que você se coloque no mesmo patamar que ele. Ele jamais vai admitir isso porque ele tem que se sentir superior. Ele não vai aceitar. E se alguma vez você quis, por exemplo, né, dar um conselho para que aquela pessoa fizesse algo de um jeito que fosse beneficiá-lo, ele automaticamente vai virar-se contra você e vai dizer para você que você está tentando tomar o lugar dele. Porque é bem assim que a coisa acontece. 21. Fazem chantagem emocional. Muitas vezes os abusadores, eles usam essa chantagem emocional para manipular as pessoas, né, as suas vítimas. Por exemplo, eles falam que se a pessoa não fizer tal coisa, ele vai deixar aquela pessoa. Ou ele vai parar de falar com ela durante um tempo, ou ele usa qualquer tipo de argumento para tentar convencer aquela pessoa a fazer aquilo que ela quer. 22. Ficam de cara feia até conseguirem o que querem. 23. Se fazem de vítima. Então, como eu disse, eles são sempre a vítima na história. Então, a culpa é sempre do outro, como eu disse, né? 24. Usam o abandono como forma de punição e castigo, né? É o que eu estava falando agora mesmo da manipulação. Esse tipo de pessoa normalmente gosta de usar o abandono, né, para conseguir certas coisas. E principalmente para promover castigo ou punição daquilo que eles não querem que você faça. Então, por exemplo, além da chantagem emocional, olha, se você não fizer isso, eu te abandono, eles também podem usar o abandono contra você
no sentido de que se você fizer tal coisa, eu te deixo. 25. São frios, não se preocupam com os seus sentimentos, né? Então, ele geralmente não vai se preocupar com o seu sentimento. Se você estiver chorando, você é sensível demais. Nossa, mas você chora por tudo. E não vai te dar apoio emocional para nada do que você precisar. Isso é raramente. Pode até ser que no princípio, para ganhar você, para ganhar sua confiança, eles demonstrem ser sim preocupados com você, com a sua sensibilidade, e eles demonstram todo um carinho, e eles têm toda uma lábia, né? Dizem que nunca vão te abandonar, que estão ali com você, que vão te dar apoio, que isso e que aquilo, e aí fazem toda uma novela, né, para te convencer, para te conquistar. E aí depois que já veem que você está conquistado e que você já está aceitando os abusos impostos por ele, aí é a hora dele começar a mostrar quem ele realmente é, sendo uma pessoa completamente frio e insensível com você e com seus sentimentos. 26. Fazem ameaças com a intenção de te controlar ou te assustar. Também acontece demais. 27. Normalmente, depois da conquista, ele passa a ser grosso, grita e pode até chegar ao abuso físico e sexual também. Então é preciso ter muita atenção com isso. Porque se o sujeito ele começa a gritar com você, te tratar com grosseria, abra bem os olhos, porque provavelmente você está sendo vítima de abuso. Ninguém deveria gritar com você. 28. Normalmente fazem você se sentir feia, inútil, um lixo. Pois é, como eu falei, né? Aquela história de colocar apelidinhos e tal, e de muitas vezes mesmo de humilhar e colocar a pessoa para baixo. Não, olha o tanto que você tá gorda. E olha, né, você não tem sucesso nenhum, olha o seu emprego, olha isso, olha aquilo. Então, geralmente, ele tenta diminuir você. Normalmente, ele tenta te fazer sentir inferior às outras pessoas, principalmente às outras mulheres. 29. Induzem você a achar que ninguém além dele vai querer estar com você. Pois é, agora mesmo eu falei sobre isso, né? Ele é o super-herói. Você não vai estar com mais ninguém porque ele é o único que te quer. E aproveite porque ele é o único que te quer. Gente, isso não é verdade, né? Isso é justamente o que o abusador quer que você pense, porque se você pensar que ninguém mais no mundo vai te querer, aí você sobra para ele. E você nunca vai deixar ele, que é o medo que ele tem. Na verdade, ele é uma pessoa tão insegura que ele acha que se você o abandonar, é ele que nunca mais vai encontrar ninguém que queira estar com ele. 30. Você tem medo de se expressar com o abusador e principalmente na frente de outras pessoas. Então, é muito comum que, por exemplo, a vítima, ela tenha esse medo de se expressar porque... Gente, tá uma barulhada aqui. De novo, esse é o segundo vídeo que tem interferência de carro de polícia, ambulância, bombeiro, sei lá o que. Gente, desculpa por todo esse barulho, mas é porque infelizmente eu não posso controlar, né, o ambiente externo. Fazer o quê? Então, como eu estava falando, o abusador, ele faz com que a vítima se sinta constrangida a dar qualquer opinião, porque a vítima ela fica condicionada a receber uma resposta negativa, a ser humilhada, a ser cortada, e ninguém quer isso. Então, a pessoa acaba evitando fazer certos tipos de comentários ou evitando até mesmo abrir a boca na frente do abusador e principalmente na frente de outras pessoas, porque ela não quer ser constrangida, ela não quer ser humilhada. Então, muitas vezes ela acaba não falando nada sobre qualquer assunto na frente das outras pessoas para que ela não se sinta constrangida e humilhada pelo agressor, né? No caso, pelo abusador emocional. 31. Comparam você com pessoas mais bonitas, inteligentes, bem-sucedidas e fazem você ter vergonha de si. Não preciso falar mais nada, né? 32. Tem sentimento de posse sobre você e quer controlar com quem você conversa, quando e o que você conversa.
33, vigia suas redes sociais. A pessoa que fica tentando te controlar demais, entra na sua rede social, descobre sua senha e fica ali querendo te controlar, querendo ver suas mensagens, clona o seu telefone, clona o seu, sei lá, qualquer tipo de coisa que você tenha, para ficar te fiscalizando. Esse é um perfil de um abusador. Nesse caso, a pessoa pode até apagar algumas mensagens que você escreveu, ou pode pedir para que você delete certas pessoas da sua lista de contatos. Então, fique bem atenta a essas situações que acontecem. 34. Faz você se sentir confusa. Por exemplo, se você fala ou faz alguma coisa, ele reclama. Se você não faz ou não fala, ele também reclama. Então você acaba sem saber o que fazer, né? Se você faz ou se você fala, ele reclama. Se você não faz ou se você não fala, ele reclama do mesmo jeito. E aí a pessoa fica sempre sem saber, e agora? Porque eu queria falar isso, eu precisava falar isso, mas se eu falar ele vai reclamar. Mas lá na frente, quando ele descobrir isso ou quando ele ver isso, ele também vai reclamar. O que eu faço? Então preste atenção, porque isso é um sinal de que você possa estar sofrendo abuso também. 35. Ele parece ter dupla personalidade. Às vezes te trata bem, às vezes é carinhoso e às vezes é agressivo com você. Você nunca sabe o que esperar dele. Então, mais uma vez, você fica confusa sem saber, né, como é que ele vai estar naquele dia, como é que ele vai se portar diante de alguma notícia, de alguma coisa que você faça. Porque ele é sempre uma caixinha de surpresa. Um dia ele tá bem, no outro ele não tá. Então, vai ficando aquela coisa que você nunca sabe quem é de fato essa pessoa que está com você, ou como é que ele vai reagir. 36. Podem manipular sexualmente para que você satisfaça seus desejos sexuais usando argumentos de que outras fazem. Ou seja, muito provavelmente ele vai estar usando argumentos, né, de que, olha, eu quero que você faça tal coisa assim sexual comigo, né? Ou eu quero fazer com você. E aí, se por algum motivo você fala, não, eu não gosto disso, eu não quero isso não é pra mim, ele vai falar, olha, outras pessoas fazem. Por que você não quer fazer? Porque todo mundo faz. Então ele vai tentar te convencer por esse argumento de que outras pessoas ou de que todo mundo faz e que você também deveria fazer, de que você também tem que fazer. E aí também ele pode apelar para a chantagem emocional, né? Não, porque se você não faz isso comigo, eu vou procurar quem faça. E aí você acaba cedendo. 37. Manipulam outras pessoas colocando-as contra você. Então pode ser que ele venha manipular em algum momento seu pai, sua mãe, as suas irmãs, seus irmãos, as pessoas que estão à sua volta contra você, para que você se sinta sem apoio, para que você se sinta desamparada e mais uma vez fortaleça a ideia de que só ele é o seu salvador. 38. Numa briga, eles sempre esperam que você venha pedir desculpas, mesmo que eles estejam errados, pois não dão o braço a torcer. Eu até falei um pouquinho sobre isso em outro item aí atrás, né? Que geralmente eles não dão o braço a torcer e que eles ficam esperando que você tome a postura, né? Que você que venha pedir desculpas. Eles podem, no caso, sair de casa, ficar longe dias, podem ignorar você completamente até que você venha a pedir desculpas para eles. 39. Se você diz algo interessante ou descobre algo legal, ele vai contar para as outras pessoas como se o mérito fosse dele, ou seja, como se fosse ele que tivesse descoberto aquilo, ou como se fosse ele que tivesse tido aquela ideia, ele que pensou aquilo. Então ele vai se apropriar das suas melhores ideias, dos seus melhores argumentos, como se ele tivesse tido aquela brilhante ideia. 40. No término do relacionamento, geralmente difamará a vítima para se eximir de qualquer culpa.
Então, olha só, além de você aguentar um monte de coisas dentro do relacionamento, no final do relacionamento, quando, vamos supor que você que decide pôr um ponto final, ele vai falar mal de você, porque ele não vai aceitar ser desprezado, porque na cabeça dele ele está sendo desprezado, está sendo rejeitado. Então ele vai inverter a situação de forma que vai denegrir você. Ele sempre vai colocar você como a errada, sempre você como a culpada. Por exemplo, eu saí desse relacionamento porque ela é muito problemática. Fui eu que terminei o relacionamento. Então, e isso quando ele não falar mal de você, né? Como já vi casos assim acontecerem. Então, normalmente, quando eles saem da situação, quando a mulher deixa ele, né, no caso de ser um homem abusador e uma mulher vítima, ele sempre se coloca mais uma vez como vítima e, na verdade, foi ele que deixou você porque você é que não presta, porque você é que, infelizmente, muito complicada e não dá pra ele, ou você traiu, você é uma péssima pessoa. Ele vai fazer questão de terminar de esculhambar você para poder sair por cima, ainda que seja saindo do relacionamento. Esses 40 itens foram os que eu achei mais adequados e os mais importantes para passar para vocês. Claro que podem existir outras situações que acontecem, né, com o abusador e a vítima que eu não mencionei aqui, mas pelo menos por esses 40 que eu já acho que são muitos itens, já dá para você identificar se você está sendo vítima de abuso ou não. Mas agora eu quero te dizer o que fazer se você está passando por essa situação de abuso. A primeira coisa que você tem que fazer é saber que você tem direitos. Na verdade, você tem direito a ser respeitada, você tem direito a ser amada, você tem direito a ter as suas necessidades emocionais supridas. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para que você possa acessar uma lista de direitos humanos feita por Caballo. Nessa lista você vai ver quais são os seus direitos. É bem interessante e vale a pena ver. A segunda coisa que você precisa saber é que o seu amor, a sua paciência não vão conseguir mudar a outra pessoa. Se o abusador ele precisa de ajuda, se ele quer ajuda, ele tem que buscar terapia, ele tem que buscar quem realmente vai ajudar ele com as ferramentas necessárias, né, com as ferramentas adequadas. Você com amor e paciência não vai conseguir fazer isso. Por mais que você o ame, por mais paciência que você tenha, você vai ser mais abusada e cada vez mais abusada. Então, se essa pessoa aceita ajuda, indique para que ela busque uma terapia psicológica, para que ela faça um tratamento. Você também precisa buscar tratamento. Então a terceira coisa é essa, é você também buscar tratamento, né? Não adianta só o outro mudar, você também precisa mudar. E se o outro não quiser mudar, isso é problema dele, é com ele. Você tem que fazer um tratamento para que você possa entender qual é o seu valor, para que você possa resgatar a sua autoestima, para que você possa entender mais sobre o abuso e sair dessa condição de vítima que o abuso te colocou. Quarto ponto é para que você não despreze e para que você não minimize o sentimento que você teve, né, quando foi abusada, porque muitas vezes as pessoas que são abusadas, elas começam a minimizar, né, a diminuir esse sentimento que elas tiveram por serem abusadas e começam a ter dó do abusador. Então, você não pode fazer isso, você não precisa, você não pode ter dó do abusador. Ele precisa resolver o problema dele, você não pode resolver esse problema para ele. Uma coisa muito importante é que você se afaste também do abusador quando esse abuso, ele começar, quando você vê que corre risco de vida, né? Quando já começarem agressões físicas, é muito importante que você busque apoio de outras pessoas, né, dos seus familiares, dos seus amigos,
para que esse abuso ele não continue e para que você esteja segura. E a última coisa é não tenha medo de expor a situação que você está vivendo para outras pessoas. Elas podem te ajudar. Não é culpa sua se você está sofrendo abuso emocional, né? Não tenha vergonha de ter passado por isso. Você é apenas uma vítima. Então, não se preocupe. Conte para as pessoas o que aconteceu com você, o que está acontecendo e peça ajuda. Se for o caso, procure a polícia, né? Caso haja agressão física também ou agressão sexual, procure a polícia. A polícia também pode te ajudar nesse caso, para que você possa aprender a lidar com essa situação. Bom, é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever nos comentários abaixo qual é a sua dúvida. Se você está passando por uma situação dessa, escreve também contando o que é que está acontecendo com você. Se eu puder, eu vou te ajudar com certeza, ou vou te encaminhar para alguém que possa te ajudar, mas por favor, não fique calado, não se acanhe, não fique com vergonha, mas exponha a sua situação se você está passando por uma situação dessa, tá ok? Bom, e se você gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E obrigada pela sua atenção. Então até a semana que vem. Beijo, tchau!